provocação. Antes de avançar nesse ponto, né, da comparação, que eu acho que é um bom ponto de debate, explicando um pouco como a gente faz com os contadores, né? Nós agrupamos contadores por faixa de faturamento. Porque a faixa de faturamento, ela mostra o momento de vida da empresa. Sim. Então, contadores geralmente que faturam entre 0 e 30k por mês, eles precisam focar muito em vendas. Sim. Porque eles estão numa fase de sobrevivência. Se não botar dinheiro novo para dentro, eu não consigo me sustentar, não consigo contratar minhas primeiras pessoas. Então, a gente agrupa esses contadores de 0 a 30k, ensina eles como atrair e converter clientes. Contadores de 30 a 50k, eles têm o desafio de liderar pessoas. Então, a gente agrupa esses contadores, ensina eles como se tornarem bons líderes, como contratar, como delegar, como formar pessoas. De 50 a 100k, ele precisa virar um bom gestor de processos. Então, a gente ensina a mapear processos, criar indicadores de desempenho, criar reuniões de análise crítica, melhoria contínua. De 100 a 150k, esse contador precisa se libertar do operacional de uma vez por todas. Ele vira um gestor de projetos. Sim. Então, ele vai implantar tecnologias de automatização, de integração, ele vai implantar uma gerência operacional para poder sair da operação e focar no crescimento. E a partir de 150k, ele vira um contador embaixador do seu negócio, um CEO, um executivo, que é quando esse cara precisa focar no growth acelerado. Legal. É a hora dele ter um departamento comercial estruturado, um departamento de onboarding, um departamento de sucesso do cliente, para ele realmente se comportar como empresário completo e sair da operação, tanto operação de processamento quanto operação de atendimento de clientes. Então, toda essa jornada do 0 aos 250k, nós acompanhamos individualmente e agrupamos esses contadores por faixa de faturamento. E dessa forma a gente dá um tratamento, um plano de ação personalizado para cada contador. E é por isso que os contadores do nosso lado crescem tanto. Porque cada um deles tem um plano individualizado dentro desse foco para crescerem. E a comparação, veja só, uma coisa muito interessante que você traz. A comparação, ela acontece, ela é fruto da nossa humanidade. A gente se compara um com o outro. A gente só aprende espelhando o comportamento. A gente aprende a falar, ouvindo as pessoas a falarem. Então a gente nasce se comparando. Ao mesmo tempo que a comparação ela pode ser muito perniciosa se você começa a se diminuir com ela. Sim. Por outro lado, se não houver a comparação, você não bate recorde. O campeão só existe porque ele está competindo com outra pessoa. Então, a competição, não no sentido de quem vai ganhar, até porque a contabilidade tem espaço para todo mundo, que é bom. Então, não se trata de uma competição com outro contador, mas você vê algum contador fazendo algo que você não faz, pode abrir tua cabeça de, caramba, se ele faz, eu também faço. E várias vezes eu vejo isso lá no Scale, às vezes contadores que parecem ter melhores condições e outros que têm menos condições tendo mais resultado. E você vê, poxa, essa pessoa tem mais comprometimento, ela está mais dedicada. Se ela está assim, eu também vou ser assim. Então a comparação ela é positiva, desde que você use isso como um estímulo. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar a mentalidade do contador. Sim. Às vezes a gente esquece disso e quer focar somente nas estratégias de processos, das tecnologias, quando o mais importante é o líder contábil. O mais importante de toda a empresa é quem lidera o negócio, é o dono do negócio. Porque do dono do negócio vão refletir todas as outras ações e decisões. Qual sistema contábil eu uso, qual equipe eu contrato, que tipo de cliente eu atendo, que tipo de cultura eu estou construindo. Então, trabalhar o dono da empresa contábil é fundamental. E quando a gente fala trabalhar o dono, inclusive essa capacidade dele de olhar para o outro, aprender com o outro sem se diminuir. Sim. Não é porque o outro está na minha frente que eu estou me diminuindo. Pelo contrário, se o outro está na minha frente, eu posso me inspirar nele. Isso. E não é porque eu dei errado lá no passado ou não funcionou no passado que não vai funcionar hoje. A gente precisa viver no tempo presente. Por vezes o nosso cérebro ele faz uma coisa muito incrível. Ele joga a gente lá para o passado e coloca a gente no passado nostálgico, quando as coisas pareciam boas, ou no passado triste, quando eu fico depressivo. Meu Deus, eu fui muito maltratado no passado, as coisas não deram certo. Ou então nosso cérebro vai e joga a gente pro futuro. Eu sou craque de fazer isso. Aí você fica ansioso pro futuro. Meu Deus, eu tenho que fazer isso. Quando a única área que a gente pode agir é o presente. A única área que possibilita a gente fazer alguma coisa é o aqui e agora. Então, voltar o contador pro presente é muito importante. Senão o contador fica olhando pro passado, fica olhando pro futuro e deixa de agir onde ele pode agir, que é no presente. Então, tudo isso são conversas que a gente tem dentro dos nossos programas avançados para que o contador vire um ser humano melhor. Quando ele vira um ser humano melhor, ele vira um líder melhor, a empresa dele funciona melhor, ele impacta mais empregos, ele impacta o Brasil. Sim. Então, no final das contas, a gente está posicionado para um Brasil melhor pelos contadores. Total. E a conexão com a realidade do empreendedor, ela é muito baseada na fé, né? Então, assim, o empreendedor ele precisa ser aquele cara, ele precisa ser um crente do negócio dele. Eu vi uma entrevista, um corte de uma entrevista do CEO da NVIDIA, que hoje é uma empresa que explodiu, né? Com o boom das IAs, a NVIDIA explodiu. E, cara, é engraçado, porque o cara pergunta pra ele, fala, cara, se você pudesse voltar no passado, você faria tudo de novo? Ele fala que não.
Ele fala que ele não faria. Porque ele fala, cara, eu não tinha ideia de tudo que eu ia passar. Toda a barra que eu ia passar, de todos os problemas, de todas as dificuldades, de tudo, tanto que eu ia ter que trabalhar. E a gente, como empreendedor, acho que uma grande característica do empreendedor é o cara sonhador. É o cara que ele olha para o invisível e enxerga aquilo que o outro não está vendo. E ele precisa acreditar. Ele precisa, porque se ele for olhar para toda a contrapartida que ele tem que entregar para conseguir algum tipo de resultado, é muito fácil desistir. Porque é muito trabalhoso. Dá muito trabalho. Assim, e talvez se você olhar hoje para a tua jornada, Pedro, você ao longo de todos esses anos, o tanto de esforço mental, cognitivo, psicológico, frustrações, conquistas, derrotas às vezes, e é assim que é a vida do empresário, né? Ele ganha, ele perde, e no outro dia ele tem que começar de novo, não importa o quão bem, ele pode estar amassado, igual aquele personagem de desenho animado, ele toma uma porrada, ele tá arrebentado, mas ele não tem opção de no outro dia não estar lá. Sim. Ele tem que estar lá, igual o Rock, levantar e ir de novo pra luta. E quando a gente para olhar nesse aspecto cruel, tirando a emoção do lado, o amor do empreendedor, ele é duro. Então, acho que a resiliência ela é muito importante. Não só a resiliência, mas a fé, né? Acreditar no negócio, acreditar no que está sendo feito. E eu acho que quando você faz parte de grupos como os seus, é como se isso fosse... A cada encontro é um revigoramento de todos esses pactos que você, quando começou a empreender, topou fazer, né, Pedro? Isso aí. Você acende a chama de novo, né? Você volta a ter brilho nos olhos. Mas ainda assim... eu acho, volto naquilo que eu falei, do seu porquê. Quando você pensa que tá muito difícil, você lembra, cara, por quem eu luto? Quem é a pessoa que eu quero orgulhar? Pode ser sua filha, pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser você mesmo também. Não tem nada de errado ser você mesmo, inclusive. Okay. Mas o seu porquê bem definido ajuda você a ficar de pé quando as pessoas comuns já caíram no chão. E todo empreendedor, ele vive isso. O empreendedorismo é um esporte de alta performance, de alto desempenho. E que você precisa aprender a ficar confortável no desconforto. Esse é o segredo do empreendedorismo, é ficar confortável no desconforto, porque você vai estar em constante desconforto. Vai ser desconforto de ter que contratar pessoas que, meu Deus, que bênção, toda bênção vem com a penitência junto. Contratar pessoas é bom, você passa um novo desafio de qual pessoa escolher, de formar ela, de acompanhar. Você passa pela bênção e pela penitência, de crescer. Meu Deus, agora eu tô grande. Poxa, muda uma empresa contábil grande. Uma das coisas mais tá diante de nós agora é o que nós chamamos de efeito Titanic. O que é o efeito Titanic? O Titanic era aquele navio que naquela época era o mais seguro do mundo, era o mais maior, o mais estável. E ele caiu, ele afundou porque bateu no iceberg. Cara, o capitão do Titanic viu o iceberg. Não foi um iceberg que brotou da água de uma hora para outra, ele viu. Só que o Titanic ele era tão grande que ele não conseguiu manobrar a tempo. Por ser grande e pesado, ele não manobrou a tempo, mesmo vendo. Muitas empresas contábeis vão sofrer com a reforma tributária no efeito Titanic. Eu tô vendo o iceberg na minha frente, que é a reforma tributária, mas eu tenho tanta gente aqui dentro que tá difícil de manobrar que eu vou bater em cima desse iceberg, eu não consigo fugir dele. Então tudo tem a bênção e tem a sua penitência. Portanto, com quem você anda vai dizer que tipo de mentalidade você tem. E aprender a ficar confortável no desconforto é fundamental. E às vezes uma dica boba, tá? Às vezes a gente tá cansado e o que o empreendedor faz? Trabalha mais. Cara, tá cansado? Descansa. Tá cansado? Descansa. Para um atleta, descanso é treino. Descanso é você fazer o teu organismo revigorar, refazer as conexões, a tua musculatura ficar mais forte e você voltar mais forte. E às vezes o contador tá ali, passa na paulada um atrás do outro, tu não descansa. Vai chegar uma hora que a máquina para de funcionar. Até as máquinas, os computadores, eles dão problema quando eles ficam ligados por tempo demais. Tu acha que o corpo humano, biológico, não vai dar problema? Então todo esse tipo de mentalidade que é o que falta, por vezes, para o contador ter uma vida melhor e aprender a ficar confortável no desconforto.